Olá meus caros, aqui é o Taper60. Eu decidi fazer um novo vídeo referente ao Hulk de Peter David, porque vasculhando aqui de todas as histórias que ele escreveu, eu encontrei uma história decente do Incrível Hulk que ele escreveu. E essa história é uma história standalone story. O que quer dizer? Você não precisa acompanhar o que aconteceu depois, porque ela tem começo, meio e fim em uma única história. Uma história isolada da cronologia do Incrível Hulk. Mas que não deixa de ser da cronologia, mas está isolada dos acontecimentos mais recentes da época no personagem nas histórias em quadrinhos. E essa história, o título Com o Mal no Coração, ou O Mal que os Homens Fazem, eu acabei meio que ignorando ela quando eu comecei a comentar sobre a trajetória do Peter David na época da editora Abril, né, quando eu estava começando a ler. Que foi até degustante, né? Mas a gente sabe que o escritor tem altos e baixos ali, né? Acho que mais baixo do que alto, enfim. E essa história, Com o Mal no Coração, título original The Evil That Men Do, O Mal que os Homens Fazem, eu acabei ignorando e até mesmo desprezando, porque eu meio que vi essa história como um pretexto para o Peter David enfatizar o feminismo. Ou seja, a lacração que já vinha dando as caras lá na década de 90, ou no final da década de 80, quando o Peter David assumiu o título do Hulk lá nos Estados Unidos. E aí ele começou, né, final da década de 80, foi para a década de 90 e foi escrevendo várias histórias, até muitas que eu já ressaltei, não sei se aí eu não tiro nenhuma palavra do que eu havia dito. Mas essa história em específico, Com o Mal no Coração, foi publicada a primeira vez no Brasil com esse título. Vocês sabem que eu gostei muito dessa história. Hoje, relendo ela, e ainda bem que eu até tenho aqui, naqueles encadernados que a Panini lançou, que são os maiores clássicos do Incrível Hulk. Na época, os Estados Unidos lá, eles lançaram o Hulk Visionaries, Peter David, e aí eu acabei comprando, né? Aí a Panini investiu de novo em encadernado de capa cartão, que seria Hulk Círculo Vicioso, enfim, que também continha essa história. Tudo visava em torno de mostrar as primeiras histórias do Hulk escritas pelo Peter David. E relendo essa história, eu até deixei ali a trama, tudo que se passa, e dei até umas corrigidas ali no algumas forçações de barra que a Marvel escreveu, né? Deixou algum do pessoal lá dos redatores, alguma coisa escrever ali, né? Enfim, eu corrigi. Relendo essa história hoje, eu posso dizer que acho que ela é a melhor história do Peter David relacionada com a cronologia regular do Hulk, né? Com o universo regular. Não, universo não, na cronologia regular do personagem, né? De tanta coisa que o Peter David escreveu. Porque essa história, ela não tem humor fora de contexto, ela não tem falas engraçadinhas, ela não é uma história bacaninha, nem bonitinha. Ela é uma história voltada para o terror, um conto voltado para o terror, né? Um conto autocontido voltado para o horror. E quando se fala em horror, né, quando nós estamos falando em terror, nós falamos em vários aspectos. Nós estamos citando monstros, terror visceral, monstros, o terror sobrenatural, de possessões demoníacas, e também tem o horror, né, o terror de slasher, filmes slasher, enfim, né, filmes de matança, snuff movies, enfim. E nós estamos aqui em uma história que provavelmente o Peter David se inspirou de A Hora do Pesadelo, porque eu notei várias referências de A Hora do Pesadelo de Wes Craven aqui nessa história Com o Mal no Coração. E quando eu comecei a reler, porque a gente sabe que quando o produto é bom, seja quadrinhos, filmes ou qualquer coisa que a gente tenha comprado ou consumido na época lá, pode ser que não deu muito certo, mas com o passar do tempo a gente consegue enxergar isso com outros olhos. Eu comecei a enxergar essa história, esse conto do Hulk, que foi publicado lá nos Estados Unidos em The Incredible Hulk, números 335, uma das primeiras histórias do Peter David. É uma história muito interessante e muito obscura. E o desenhista convidado, que é o John Ridgway, ele faz um excelente trabalho aqui. E eu vou falar para vocês, o trabalho de Ridgway
é até melhor do que o trabalho do Todd McFarlane, que foi o desenhista principal da época do Hulk, né, que estava direcionando o personagem para um outro patamar, tal. Todd McFarlane. E para falando um pouco do Todd McFarlane, eu não gosto muito da arte do Todd McFarlane, porque eu acho que o McFarlane, ele retrata o Hulk em alguns aspectos, deixa ele monstruoso, mas em outros aspectos a arte dele não funciona. Pelo menos é a mesma crítica que eu tenho para fazer referente à arte do Derek Cage na série regular do Hulk lá do Peter David. Enfim, o Derek Cage só mudou depois, como já ressaltei no meu canal e em outros vídeos lá, depois vocês procurem aí. Enfim. Mas eu nunca gostei muito da arte do McFarlane. Eu sempre achei o Bruce Banner dele meio estranho. Fiz a caracterização de nerdão, de um cara estranho. A forma como ele desenha os óculos, né? O Bruce Banner usa óculos ali, é meio estranha. Começou a ficar um negócio meio banal ali, meio esquisito. E aqui nessa edição 335 lá nos Estados Unidos, inclusive no Brasil foi publicado em O Incrível Hulk, o novo Incrível Hulk número 92 da Abril Jovem. O John Ridway, ele faz um trabalho fenomenal. É uma pena que esse cara não voltou mais a desenhar o Hulk, né? Porque a arte dele é muito obscura. E essa história, ela tem uma premissa muito interessante, porque ela lida com um cara que é um stalker, né? Um espreitador, um perseguidor que acaba perseguindo. Ele acaba meio que, né, se manifestando à noite, pois ele está preso no corpo de um hospedeiro que ele usa para se manifestar durante a noite. E o Hulk cinza do Peter David, ele é uma criatura noturna, ele só se manifesta à noite. O Bruce Banner, quando o sol se põe, o Bruce Banner se transforma no Hulk cinza, como foi originalmente estabelecido por Stan Lee. E o Hulk é uma criatura da noite, é um ser da noite, né? Um ser descomunal da noite, um monstro cinza. Por isso a cor cinza, para dar um aspecto macabro no Hulk. A cor cinza foi isso. E aí, quando você vê o Peter David conduzindo a trama, é uma trama muito interessante, porque aqui nós estamos em uma história de dois monstros, né? Tem esse personagem que é o Stalker, o perseguidor, e ele se manifesta durante a noite, como já disse aqui, usando do corpo de um hospedeiro, né, que ele se hospeda. Aí ele fere uma mulher, né, uma jovem, que inclusive está dormindo ali, está tendo uma noite de sono. Ela vê que tem alguma coisa errada na madrugada, ela olha debaixo da cama dela, e depois ela vê esse stalker, né, esse espreitador, o perseguidor, que na verdade é uma entidade, né, um assassino fantasma. Assassino fantasma ele é. E aí esse Stalker, ele cega, né, os olhos dessa moça, enfim, deixa a moça praticamente cega, né, com as unhas dele, o que lembra muito o Fred Krueger, porque o Fred Krueger, ele tinha esse costume, né, de retalhar suas vítimas. Não é à toa que ele era chamado de o retalhador de Springwood. Então, quando essa moça, ela é ferida por esse perseguidor, ela encontra o Hulk à noite e ela pede socorro ao Hulk, mas ela não vê o Hulk, ela não enxerga o Hulk, porque o perseguidor, o Stalker, esse assassino fantasma, deixou essa moça cega. Aí ela diz o Hulk: eu tenho um monstro atrás de mim. Ela sente, né? Ela sente ela sendo ferida ali. E o Hulk, ele meio que, né, com aquela forma irônica, sarcástica, daquela forma irônica e sarcástica, ele meio que debocha. Ele fala: tem um monstro? Não diga. Porque o Hulk mesmo é um monstro. Então, ou seja, essa moça que foi atacada por esse Stalker, ela estava em frente de um monstro ali, mas ela não sabia que aquele cara era um monstro. Ela achava que era um cara que ela podia pedir ajuda. E o Hulk, ele meio satiriza isso. Ou seja, nós temos aqui um tom de humor negro do Peter David, que está dentro do que a trama se propõe. O Hulk, né, ele se satiriza ali, né, satiriza o pedido de socorro dessa jovem, porque ele é um monstro, e essa jovem pediu ajuda a um monstro. O Hulk é um monstro. Muito interessante isso. No decorrer da trama, nós descobrimos, né, revelado, eu vou contar tudo aqui, né, é revelado que esse Stalker, né, esse assassino fantasma, praticamente é uma entidade, né, que se hospeda, né, no corpo de seu hospedeiro. Esse hospedeiro dele, né, o nome dele é Gil,
é um cara muito solitário, ele trabalha num posto de gasolina e quando ele está nas horas de folga, né, nas horas de folgas dele, tudo que ele tem como diversão é alugar filmes de terror macabros, de matança, que jorram sangue, para assistir e beber até não poder mais, né? Enfim, beber ali, encher a cara ali até não poder mais. E é nesse ponto que a história do Peter David, o roteiro do Peter David, ele se torna ainda melhor. Porque o Stalker, né, esse assassino macabro, assassino fantasma, ele aproveita do vazio de seu hospedeiro, que é uma pessoa vazia de corpo e mente, a mente é vazia, não tem nenhum objetivo na vida, ele trabalha, mas ele não consegue fazer outra coisa a não ser assistir filmes violentos. E toda essa violência, toda essa insanidade que ele acaba consumindo, né, nós estamos falando aqui de consumismo também, né, e tudo isso que ele consome, essas coisas ruins, acaba fortalecendo esse assassino, essa espécie de entidade, né, que acaba se manifestando à noite para que ela use o corpo desse hospedeiro vazio, é uma concha vazia, né, praticamente quase uma concha vazia, né, a matéria dele é vazia, para ele se manifestar e causar danos às pessoas, né? Fazer o mal para as pessoas. E por que ele faz o mal? Porque o hospedeiro dele, ele só consome filmes, a arte mesmo, só consome filmes de terror que dilacera as pessoas e tudo mais, slasher, né? Slasher movies. Tem um momento muito interessante nessa história, onde o hospedeiro dele, o Gil, né? Quando ele vai para a videolocadora, ele aluga, né, um monte de filme de terror ali, de matança, slasher, tudo mais. E o dono da locadora, o funcionário da locadora, fala: pô, você não tem outro filme que você quer alugar, né? Aí ele fala assim: eu posso recomendar para você outro filme. Mas ele fala, né, o Geo, mas esse outro filme jorra sangue? Tem sangue nesse filme? E até brinca ali, né, os filmes da Walt Disney. O cara fala: assiste um filme de Walt Disney, aí, negócio mais light. Aí o Gil fala: mas os filmes da Walt Disney jorram sangue? Enfim, né? E é o interior da pessoa, né, que o mal acaba se fortalecendo, decorrente do interior da pessoa. E aí nós temos o Hulk, né, que obviamente ele se encontra com esse assassino, ele se encontra e o assassino fala, né, que eu e você, Hulk, nós somos nós não somos diferentes, né? Nós precisamos fazer mal a algo bonito, precisamos destruir algo bonito, como ele estava fazendo com aquela garota ali que ele cegou, né? Enfim, né? E o Hulk, ele meio que começa a ponderar sobre isso, né? Não que ele esteja do lado desse assassino, mas o Hulk é praticamente um monstro, né? Enfim, o Hulk, ele meio que, né, pensa sobre isso, embora o assassino incomode muito ele, né? Mas aí a gente vê que no caso do Hulk, há o lado bom e o lado mal, né? Que nem o médico e o monstro, né? O Dr. Jekyll representa a bondade, o Mr. Hyde, né, o Sr. Hyde, representa a escuridão, a maldade, né, que quer se libertar do lado bom. Enfim, eu não vou contar tudo aqui, senão o vídeo vai tomar muito tempo, mas é uma história muito boa, uma história dramática, macabra, obscura. Eu acabei ignorando, foi um erro meu, né, porque eu achei, né, que essa história seria relacionada lá ao lance feminista do Peter David, mas não tem, cara. E realmente, se a gente for levar em conta aqui a maldade, né, que habita no interior, do nosso interior, né, ainda mais quando o consumismo, né, quando acabamos consumindo muita maldade, né, quando a gente acaba consumindo muita maldade, né, enfim, né, a gente acaba meio que ficando impregnado com isso, né? Consumismo, né? Consumismos. A gente acaba consumindo. Enfim, a gente acaba ficando impregnado com isso e o lado mal acaba tomando o controle, né? Enfim, é uma história que, se eu fosse vocês aí, eu daria uma chance. Como eu fiz, dei uma chance. E é a melhor história do Peter David relacionada com a cronologia do Incrível Hulk, de tudo que ele escreveu na série regular do personagem lá no final da década de 80. Que é do final da década de 80, depois dos anos 90 já não me importo mais. Enfim, meus caras, uma história resgatada aqui, vou ficando por aqui. Um abraço a todos e saudações do Tempo Ter 60.